Glória a Deus. Provérbios 4, versículo 1 diz assim: ouve, filhos meus, a instrução do Pai, prestai atenção, a fim de alcançardes o discernimento. Vou ler de novo, irmãos. Ouve, filhos meus, a instrução do Pai, prestai atenção, a fim de alcançardes o discernimento. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente, não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais, e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava, dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Busca a sabedoria, procura obter entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama, e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria, investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Dedica grande consideração à sabedoria, e ela te exaltará. Abraça, e ela te honrará. Ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre tua cabeça, e nela fará repousar o esplendor da glória. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras, e terás vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi, e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Retém a orientação que recebeste e jamais a desprezes. Guarda-a bem, pois dela depende a tua vida. Irmãos, vamos no versículo 23. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente, mantenha o seu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre suas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Aleluia. Ore por mim, irmão. Feche os seus olhos, estenda a sua mão para mim. Comece a orar por mim nessa noite. Eu preciso da presença de Deus. Nós precisamos da glória, da presença, do fluir de Deus. Eu me submeto a Ti, Espírito Santo. Faz aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar. Continua fazendo. Continua nos tocando, nos curando. Senhor, traz à luz a Tua palavra. Traz à luz a revelação da Tua palavra. Traz à luz, Senhor, aquilo que está por trás, que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Por isso nós nos abrimos, Espírito Santo, abrimos o nosso coração, abrimos o nosso ser, para deixar que a Tua glória, a pomba, o Espírito Santo pouse neste lugar. Há um ambiente de glória neste lugar, que nós não venhamos perder esse ambiente, que esse ambiente, Senhor, seja um ambiente, Senhor, propício, para que nós possamos aprender mais do Senhor. Mansidão, humildade, traz quebrantamento, traz em nós, Senhor, um novo ritmo de vida, traz em nós, Senhor, uma sensibilidade de Te ouvir, traz em nós, Senhor, uma humildade no coração, quebrantamento, Senhor, traz em nós, Jesus. Maridos nessa noite sejam, Senhor, tocados, sejam, Senhor, envolvidos pela Tua glória, pelo manto de glória. Que esposas nessa noite sejam tocadas, sejam adestradas, sejam ensinadas pelo Senhor. Filhos nessa noite, obedeçam seus pais. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Espírito Santo, Tua presença em nós. Senhor, nós nos liberamos para aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar, Pai. Continuar a fazendo neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Prazer não é plenitude. Amém, irmãos? Numa versão de linguagem de hoje, o versículo 23
ele traz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém? Antes de tornar uma ação, antes de se tornar uma prática, tudo começa aqui dentro, no nosso coração. Tudo nós temos a opção de escolha. Nós temos a opção de escolher aquilo que nós podemos fazer. Amém? E aqui Provérbios, ele fala bem claro, que nós precisamos tomar cuidado naquilo que nós pensamos, naquilo que nós dirigimos os nossos pensamentos. Amém? Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele tem um pensamento ao nosso respeito. Ele tem uma declaração feita ao nosso respeito. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele olha para os seus filhos e Ele tem algo pronto, uma história escrita para você e para mim. Então, nós precisamos o quê? Nos conectar àquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor sonha e pensa de nós. A palavra do Senhor lá em Jeremias 29:11, você já conhece: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar, de não causar nenhum dano, planos de dar uma nova esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, os planos do Senhor na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida da humanidade, da terra, são os planos de fazer prosperar, são os planos bons, são os planos de trazer esperança, irmãos. Aleluia. O versículo 25, ele fala que nós devemos olhar para frente, manter o nosso olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Lembre-se naquilo que Deus tem para você, os planos imagináveis que o Senhor tem para a tua vida. Os planos que somente Ele tem, são os tesouros escondidos, são os segredos escondidos, e Ele quer, irmão, na medida que nós vamos crescendo, amadurecendo, Ele quer a cada dia nos revelar. Ele quer trazer, na segunda-feira um plano revelado, na outra segunda-feira um outro plano revelado. Ele quer trazer todos os dias um novo momento, uma nova estação, um novo tempo de vida para cada um de nós. Efésios 3:20 diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia! É impossível pensar naquilo que Deus tem para nós. É impossível nós entendermos, é infinitamente mais de tudo aquilo que nós podemos pensar ou pedir ao Senhor. Agora nós precisamos entender o lugar que nós precisamos estar para ocupar essas palavras, esses versículos. O versículo 26, que eu penso que seja a chave de tudo, o segredo de tudo, diz o seguinte: reflete sobre as tuas escolhas, reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os seus planos serão bem sucedidos. Então você precisa refletir antes. A sua escolha, o caminho que você vai passar, você tem condições de optar, você tem condições de analisar, decidir. Você tem o livre-arbítrio para você tomar o lugar, tomar um caminho. Está entendendo, irmãos? Agora, a consequência é uma colheita daquilo que nós escolhemos. Por isso que a humanidade, ela vive mal. Os homens muitas vezes reclamam que não tem abundância, que não tem uma vida frutífera, que não tem isso, que não tem aquilo, mas são simplesmente colheitas de uma plantação, de uma semeadura que foi lançada lá atrás. Foram opções de escolhas. E a Aline outro dia pregou aqui, na última vez que nós estávamos aqui, ela falou, a frase que ela usou: a santidade não está só em você ser livre do pecado, mas livre do desejo dele. Forte, muito forte. Então nós queremos ir mais longe, nós não queremos só o pecado, nós não queremos nem ter o desejo dele. Nós queremos realmente estar separados para viver exatamente o que Efésios fala, 3:20. O que exatamente Provérbios fala em 4:26. Nós queremos estar livre do pecado e ainda livre do pensamento do pecado. Aleluia.
Nós entendemos que o alinhamento que precisamos estar e ser com o Senhor é livre de qualquer pecado, de qualquer escolha pecaminosa. Aleluia. A santidade não está só em você ser livre do pecado, mas livre do desejo dele. Aleluia. Então, irmão, se você sente ainda o desejo da lascívia, das coisas erradas, da pornografia, da mentira, se ainda tem aquele desejozinho, você precisa matar isso na raiz. Você precisa ir lá e combater isso dentro de você. Você precisa receber cura antes que isso se torne uma prática, antes que isso se torne uma consequência na sua vida. Agora, se nós desejamos escolher a Deus, irmãos, nós escolhemos nos esconder no Senhor. Nós desejamos nos separar para o Senhor. Nós desejamos estar longe de qualquer pensamento ou prática de pecado. Isso precisa nascer, as decisões precisam fluir dentro de nós. Não é o pastor pregando, o irmão ministrando, o outro falando, não. Isso precisa partir de dentro de mim, de uma intimidade minha e do Espírito Santo. De Ele me mostrar, de Ele me apontar, de Ele me ensinar. A cada dia, ali você fez, ali você não fez. Aqui você precisa fazer assim. A comunhão com Ele, a presença do Espírito Santo, irmãos. Irmãos, as decisões na nossa vida, elas vão nascer nas entranhas, nas emoções, no frio da barriga. Sabe aquele momento que você tem que decidir algo? Sabe? Então, esse é o lugar que você precisa estar, escondido no Senhor. Porque quando você está escondido no Senhor, a decisão é pela santidade. A decisão é pela separação no Senhor. E aí nós passamos por momentos perigosos, momentos que muitas vezes precisamos tomar decisões. E aí nós somos regidos pelo pecado, somos regidos pelo evangelho, como o pastor Alisson pregou. Não pelo evangelho, mas pelo eu. Então pensando no eu, pensando em mim. E eu quero dizer para você, o nosso eu, ele busca o prazer, viu? Ele não busca a plenitude. Ele busca o prazer momentâneo, porque a plenitude, ele te dá o caminho certo. Ele pode ser mais longo, ele pode ser mais difícil, mas ele te dá uma direção certa, ele te dá um destino certo. Agora o prazer é o momento. O prazer ele é fogo de palha, ele passa rápido. Agora a plenitude não, a plenitude te dá a direção, te dá o destino, te dá convicção. Irmão, a pior coisa que existe é um homem sem convicção, uma mulher que não sabe o que é da vida. É a pior coisa que existe, porque ele fica em cima do muro, ele não sabe se vira para cá ou vira para lá. Então, que ele erre de uma vez, mas ele tem a convicção em tomar uma atitude. Ainda mais se tratando sobre pecado. Então, peque de uma vez, colhe as suas consequências. Ah, mas o pastor está falando. Estou falando sim. Pode me chamar depois do cantinho separado aqui e me dar um ajuntado. Mas então peque de uma vez, porque às vezes, talvez você vai ter que cair lá no fundo, no final do poço, no fundo do poço, para você entender a gravidade de estar longe de Deus, de estar sendo conduzido pelo eu, pelo pecado, irmão. Prazer não é plenitude, prazer não gera, irmãos. Prazer é momentâneo, a plenitude sim, ela é eterna, ela é produtiva. Amém? Nem sempre saber fazer é agir pelo Espírito, mas muitas vezes é agir por uma emoção comandada pelo governo do eu. Ah, porque eu preciso saber fazer. Não, você não é obrigado. Você só vai saber fazer se você tiver muitas vezes o governo do teu eu. Deixa o Senhor fazer por você, deixa o Espírito fazer por você. O prazer não gera, o prazer pode ser momentâneo, mas é sem produtividade, irmãos. Irmãos, pega um casal, um cônjuge, marido e uma mulher. Eles têm uma bela noite de amor. Eles podem ter uma bela noite de amor, mas sem produtividade, sem terem filhos. Eles podem ter o prazer momentâneo naquele lugar, naquele momento, mas sem gerar filhos. É como se fosse isso. É como se fosse uma igreja que quer viver de momentos, de avivamentos, de ondas de avivamentos. Ela quer viver de um culto abençoado, de um culto xaracatalarabachaias. Mas quando vira a esquina e vai para sua casa, entra de novo no nível de pecado, de pensamento de pecado.
Então, não é uma igreja que gera, não é uma igreja produtiva, mas é uma igreja de prazer. É uma igreja que sente prazer. Eu quero ir para a igreja. É lógico que é bom estar aqui. Nós precisamos estar aqui. É muito bom sentir a glória de Deus. Mas essa glória, essa presença, ela precisa ser continuada. É isso? Continuada? Contínua, é melhor. Ela precisa ser contínua na nossa vida. Lá dentro do avião, lá no banheiro, lá no meu trabalho, aonde eu estiver na minha faculdade, eu preciso ter essa presença dentro de mim. Essa glória, ela precisa fluir dentro de mim, em todo momento, não somente lá nos dias de culto, porque senão eu sou uma igreja que trabalha, que cultua o Senhor por um prazer, ali momentâneo. Dá para entender, irmãos? Nós precisamos entender que a igreja, ela não é de momentos de êxtase. Outro dia eu vi um irmão falar, eu estou extasiado, eu também estou. Mas e aí, esse êxtase vai continuar? Ou vai ser só naquele momento? A vigília, aquele 24 horas de oração, que foi uma bênção, um fogo. E aí, está vindo todo dia orar aqui? Ou só foi aquele dia? Ah, mas é difícil, pastor. E lá na sua casa? E aí? Dá para guardar uma horinha por dia? Esses dias eu vi uma estatística, irmãos, de pastores. Eu fiquei envergonhado, irmãos. De pastores. Eu acredito que, eu não lembro exatamente, eu posso até trazer para os irmãos, mas não dava 20% de pastores que têm uma vida devocional de 2 horas de oração por dia. Não dava 20%. Não dava 30 de 1 hora por dia. Então, não adianta. Não adianta a gente querer nos enganar, deixar a vida me levar, a vida leva eu, e o culto vai ser bonito, e a glória vai vir, e glória a Deus, que culto maravilhoso, mas se não há uma continuação, não há uma vida contínua no Senhor, irmãos, nós precisamos nos despertar em ser uma igreja, e não ter a igreja, ser a igreja remida, ser uma igreja que entendeu o seu lugar. A igreja às vezes tem os momentos de prazeres, mas ela não tem o produto, que é uma vida transformada, é uma vida de caráter transformado, aquele caráter que te muda, que quando você era mentiroso, você não mente mais, que quando você era adulto, você não adultera mais, mudou a sua vida, a sua história, então você entendeu realmente avivamento, o real avivamento, aleluia. O que Deus deseja e pensa de nós, irmãos? Abre comigo lá em 1 Crônicas 22, 5. O que Deus deseja e pensa de mim? 1 Crônicas 22, 5 diz assim: Davi planejava e dizia: meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência, e essa casa que ele deve construir para Yahvé deve ser magnífica em excelência, conhecida em toda a terra e repleta de esplendor à vista de todas as nações, e por esse motivo deixarei tudo preparado para a construção. E assim Davi deixou tudo planejado e preparado antes da morte. Vai lá para o 29:1, irmãos. O rei Davi disse mais a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e ninguém mais para essa missão, contudo ele é jovem, inexperiente, para realizar uma obra tão majestosa, pois esse palácio não é para homens, mas para servir como casa do Senhor. Irmãos, nós somos o Salomão dessa geração. Nós estamos aqui para construir uma nova casa de adoração, de oração. E aqui a palavra, Davi fala que Salomão era um menino experiente, jovem, e nós precisamos estar neste lugar, inexperiente, jovem. É preferível vir um que não saiba fazer, do que aquele que sabe fazer, mas sabe fazer tudo errado. É preferível ter um com um coração puro, um coração limpo, mãos limpas, o coração puro, mas que tenha um entendimento, que começou a entender o que ele precisa fazer. Irmãos, o que Deus deseja e pensa de mim? Que nós sejamos os seus filhos. É a primeira coisa que um pai pensa de um filho. Ele quer ser o pai desse filho. Ele quer que esse filho seja o seu realmente filho. Deus sonha, deseja olhar para nós e falar:
meu filho amado, meu filho querido, toma esse lugar, toma esse caminho. O plano, o sonho de Deus é esse, irmãos. Um pai que pode nos ensinar, um pai que pode nos agradar, um pai que pode nos preparar para uma herança, para uma promessa. Um pai que tem condições, não mais de olhar para o seu filho e falar: de novo errou, de novo não tomou posição, de novo não me buscou, eu estava esperando mas não veio atrás de mim, não veio me buscar. O pai deseja uma intimidade com seu filho, o filho precisa desejar essa intimidade com seu pai. Irmãos, enquanto nós não tivermos essa vivência, nós não vamos ser gerados como filhos. Não é nem consciência, porque nós estamos pregando direto. A consciência já está ali falando direto: eu sou filho. Mas a vivência prática é viver nisso. É sair fora desse lugar de só pensar, e só entender, mas não exercer. Nós precisamos definitivamente exercer que somos os filhos do Pai. Porque se nós não exercemos a filiação, a paternidade de Deus em nós, nós vamos ser servos. E servos, irmãos, ele não faz porque ama, ele faz porque ele precisa fazer, porque ele é servo. Aleluia. Então nós precisamos deixar o Senhor nos tocar, deixar o Senhor ser o nosso Pai. A gente precisa exercer o papel de filho, nos entregar a Ele, irmãos. Quando eu vejo os meus filhos, quando eles querem algo de mim, eles choram, eles pedem e pedem de novo, e nós precisamos de uma intimidade com o nosso Pai. Nós precisamos, amado, nós precisamos crescer no Senhor, nós precisamos sair deste lugar de religiosidade muitas vezes. Nós precisamos deixar o Senhor ser o nosso Pai. Nós precisamos deixar de ser aquele filho que ficou. Muitas vezes é melhor ser aquele filho que saiu, que perdeu tudo, que comeu comida de porco, mas que voltou e abraçou e entendeu o valor do seu pai, do que aquele que está lá parado e não faz nada, não aproveita, não absorve aquilo que o pai tem para ele. Está na casa do pai, vive e come das coisas do pai, mas não vive a intimidade real do seu pai. Vamos parar, irmãos, de ser servos. Eu não quero uma igreja, nós não queremos uma igreja de servos. Pode ser em segundo plano, mas nós queremos uma igreja de filhos e filhas que amam o seu pai. Porque servos, irmãos, eles fazem pela recompensa, eles fazem talvez por uma troca, mas os filhos eles amam, eles fazem porque têm prazer no amor do seu pai. Vamos exercer esse lugar, irmãos. Quando nós somos totalmente rendidos para o nosso pai, rendido, Ele vai fazer por nós. Aleluia. O Senhor ministrou muito ao meu coração nessa viagem sobre paternidade, sobre a vida minha de pai com os meus filhos. E irmãos, impressionante, os meus filhos parecem mais com a Aline, irmãos, vocês sabem disso, né? Ela fica toda cheia, né, irmãos? Mas os 2 garçons chegaram na mesa, como é que eles falam mesmo, queridinho? A cara do pai, como é que ele fala? Irmãos, eles estavam Deus ministrando ao meu coração. Não é a aparência física, não. Eu falei para o Guto: filho, como é que é o seu pai, hein? Meu pai? Ah, pai, você é um bobo. Como assim? Não, você faz essas brincadeirinhas de bobinho? Não, filho, mas você quer ser igual ao seu pai? O papai trabalha com remédio. Não, eu não quero ser vendedor de remédio, pai. E pregar lá na igreja. Isso tem que bom, pai, isso é bom. Entende, irmãos? Tá, e você não quer ser igual ao papai, como o papai ama a mamãe, como o papai ama os seus filhos, como ama vocês? Acho que sim. Então, irmãos, quem é pai sabe, é difícil meio que, tá aí. É difícil meio que você ouvir, você não sabe o que vai vir de resposta, né? Mas você precisa entender que você precisa o melhor para os seus filhos. E Deus deve pensar a mesma coisa. Eu quero o melhor para eles, mas eles não deixam eu fazer por eles. Esses filhos são muito teimosos. Aleluia. Irmãos, Jesus foi um ótimo filho. Quando nós temos uma intimidade com o Pai, tudo nós apontamos para o nosso Pai.
Ah, porque o meu pai fez isso. Ah, porque o meu pai fez aquilo. Não, meu pai é assim. A intimidade te leva a dizer, a conduzir a sua vida, um reflexo da vida do seu pai. E Jesus, a gente pegar a Bíblia Sagrada, Jesus tudo apontava para o seu pai. Abre comigo lá em João. João 5. Nossa, mas 10 para as 9, irmãos. Eu tenho certeza que eu não peguei 8h15. Foi mais tarde. Nossa, gente. Vamos parar esses relógios aí, por favor. Comecei a pegar direito. Irmãos, Jesus em tudo apontava para o Pai. Olha só, João 5,17, olha só isso. Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Usou a figura do seu pai, entende? Para responder àqueles religiosos. Porque ali, o que aconteceu ali? A cura daquele homem naquele tanque. Eles esperavam as águas se agitarem para que o anjo descesse e curasse. E aí Jesus chegou e curou aquele homem em pleno sábado. E os religiosos começaram a questionar Jesus. E ali ele respondeu: é o seguinte, meninos, o meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Aleluia. Quando você tem um referencial de Deus como seu eterno, como seu pai verdadeiro, você tem como mostrar: meu pai faz assim, eu também faço. Aleluia. Irmãos, então Jesus tudo indicava ao pai. Jesus tinha no seu pai a proteção, o seu exemplo maior. Esse texto, como eu falei, era um movimento. Aquele homem estava esperando o movimento das águas. Jesus atropelou aqueles religiosos. Jesus não quis saber de nada, porque ele usou a figura do seu pai. Ele respondeu pelo poder que havia no seu pai. Quando o filho tem a convicção do amor do seu pai, ele tem o desejo de ser igual a ele, igual ao seu pai. Aleluia. Nós precisamos ter esse desejo de sermos igual a Deus. Precisamos ter esse desejo, irmãos, de ser filhos de Deus, de sermos conquistadores dessa terra, dos lugares aonde a gente passar. Olha o que diz ali o versículo 19. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que o pai vê fazer. Está vendo? Ele colocou exatamente isso. Eu vou fazer só aquilo que eu vi o meu pai fazendo, então eu vou fazer. Você está entendendo ao lugar que a identidade que nós precisamos assumir de uma vez, a identidade de filho, porque nós temos a proteção de usarmos o nosso Senhor, de termos o nosso Pai, para Ele nos levar. O filho entendeu que ser filho é o pai que está fazendo. Irmãos, Jesus aqui deu um exemplo de humildade. Ele não tomou para si, mas ele usou o pai, a figura paterna. Nós precisamos usar a figura paterna, nós precisamos usar o nosso Senhor, irmãos. Aleluia. Zacarias 9:9, o profeta, ele está anunciando a chegada de Jesus, ele estava profetizando, ele fala assim: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando, ele vem triunfante, vitorioso, mas ele é humilde, e ele está montado num jumento, e aí ele não se contenta só com o jumento, num jumentinho, e também não se contenta só com o jumentinho, e no filho de uma jumenta. O que a gente aprende aqui, irmãos? Um rei vitorioso, triunfante, mas humilde, jumento, jumentinha e filho de uma jumenta. Nós podemos estar neste lugar, sendo servido pelo nosso Pai. Nós podemos estar neste lugar, a todo instante, tendo vitórias, arrancando a todo instante momentos da presença de Deus conosco, mas não perder o nosso coração humilde, irmãos. Não perder um coração humilde no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos, não conversa agora não, viu? Não conversa, não ande aqui dentro agora não. Está me tirando a atenção isso, irmãos. Amém? Aleluia. Irmãos, então a simplicidade, a humildade que Jesus nos relata, com palavras, com ações, com explicações, são exatamente aquilo que nós precisamos ser. É exatamente o que Deus deseja em que nós sejamos.
Deus quer olhar para nós, Deus quer olhar para mim, quer olhar para você, e te admirar e falar: esse é o meu filho, esse é o meu filho que eu tenho prazer nele, ele faz a minha vontade, ele caminha conforme aquilo que eu faço por ele, aquilo que eu oriento ele. Agora, quando é que Deus nos chama de filho, irmãos? Abra ali Mateus comigo, Mateus 3, 16 e 17. Quando é que Deus nos chama de filho? Olha o que diz ali, ó. Mateus 3, 16 e 17. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho amado, em quem tenho comprazo. Aleluia. Esse é o meu filho querido, em quem me dá muita alegria. Quando nós temos um coração rendido, um coração humilde, um coração que entendeu o caminho do Pai, nós vamos receber a pomba, nós vamos receber o Espírito Santo, nós vamos ser admirados como filho querido, como filho que dá muita alegria. Irmão, João Batista ali questionou a Jesus: é você, Jesus, que teria que me batizar? E ali Jesus dá a resposta dizendo que era a maneira que Deus queria, era a maneira que o Pai tinha orientado. Então era um filho que em tudo obedecia, que em tudo ouvia o seu Pai. Jesus ali nesse texto, nós não vamos ficar lendo, mas explica exatamente dessa forma para João. João, é dessa forma que o nosso Pai queria que fizesse. Então é você que vai me batizar. Irmão, a humildade, a submissão tem que estar no verdadeiro filho. A humildade, um coração humilde, o homem submisso ao seu pai precisa estar no verdadeiro filho. E essa pomba, irmãos, eu busquei um pouquinho sobre a pomba, né? Fala sempre sobre o Espírito Santo. Mas a pomba, eu escrevi aqui, ela pode simbolizar sobretudo uma paz. E a primeira referência bíblica da pomba está lá em Gênesis 8, porque quando Deus separou Noé, faz a arca, põe um casal de bicho lá dentro, leva a sua família, mandarei água, vou acabar com essa terra. Então depois daquele tempo, Noé solta aquela pomba, a pomba vai e volta, a pomba vai de novo, volta, na segunda vez ela traz o quê? Ela traz um bico, né? um ramo de oliveira no seu bico. E quando ele solta a pomba pela terceira vez, a pomba já não volta mais. Não é isso? Sabe que a gente aprende que quando a pomba ela vem, quando a pomba ela é solta, as coisas, a normalidade volta para a nossa vida. Aleluia. Começa a ter uma normalidade da presença de Deus na nossa vida, irmãos. Começa a ter uma atmosfera de Deus dirigindo o filho, o pai dirigindo o seu filho. O mundo volta à normalidade. Aquela pomba pode representar a paz. Em Cântico dos Cânticos, Salomão faz um poema. O Alisson até abriu a reunião lendo Cânticos dos Cânticos. E ali no capítulo 5, versículo 2, Salomão escreve que a igreja entendeu e respondeu o coração do noivo. Salomão faz um poema e diz: abre-me, minha irmã, minha amiga, minha pomba, minha perfeita. Irmãos, a pomba, numa referência, numa tradição judaica, era um sinal de castidade. E Jesus, nos evangelhos, ele aparece para os apóstolos recomendando, sabe o que ele fala lá em Mateus 10, 16? Sejam prudentes como as serpentes, mas simples como a pomba. Nós precisamos ter a pomba, nós precisamos ser simples, nós precisamos ser excelentes, nós precisamos ouvir a voz do nosso Senhor, do nosso amado meu filho querido, eu tenho prazer em você, meu filho. Nós precisamos ouvir definitivamente, exercer esse lugar de filho, deixar que o Senhor seja o nosso Pai, irmãos. Sabe, irmãos, aqui
essa pomba aqui para Israel, ela é uma simbologia da época de Jesus, figurando um amor simples e um amor limpo, simplicidade, humildade. A pomba faz o pai nos chamar de filho. A pomba representa o Espírito Santo. Você tendo o Espírito Santo na sua vida, o pouso do Espírito Santo em você, faz o pai olhar para você e te chamar de filho amado, filho querido. Aleluia. O Espírito Santo tem a ver com ele, que procede entre o amor do pai e o filho, sendo enviado a nós como consolador, irmãos. Sabe o que vai acontecer? Vai trazer uma plenitude, não mais um prazer momentâneo, mas uma plenitude eterna, uma plenitude com destino, uma plenitude que Deus tem preparado, tem escrito para nós nesses dias. Mas nós precisamos entrar neste lugar para que essa escrita se torne visível, se torne real na nossa história, na nossa vida, irmãos. O problema é que o mundo, o banquete, o Aros falou de banquete no início, mas eu quero falar de um banquete mundano. Muitas vezes chama a atenção dos filhos. O banquete de Satanás chama a atenção daqueles que se dizem filhos. Abre comigo ali Mateus 4, irmãos. Pouquinho para frente, né? E ali nós vemos Jesus iniciando o seu ministério. Ele passou pelo batismo, a pomba desceu sobre ele, e ele vai para o deserto. E lá no deserto, depois de 40 dias e 40 noites, em jejum, o diabo aproximou-se de Jesus e fala para ele no versículo 3, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Primeira coisa que Satanás faz e pergunta e mexe, se tu és o quê? Filho. O que nós estamos falando aqui? Sobre paternidade, sobre filho. Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. E Satanás ali então perguntou, se tu és o Filho, então manda que essas pedras se tornem pães. Irmãos, Satanás ali está tentando ludibriar, está tentando trocar o eterno pelo terreno. E a igreja aqui pode significar, a pedra pode significar a igreja. A pedra aqui pode significar o corpo. Pode significar naquilo que nós podemos firmar em Jesus. E lá em Mateus 16, 18... ali fala, da mesma maneira que eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa pedra ela pode significar que poderia ser Pedro, que poderia ser Jesus, que poderia ser nós, que poderia ser a igreja. Os pães aqui podem representar os cuidados, as preocupações terrenas, as necessidades que nos fazem ansiosos. E Satanás queria roubar isso de Jesus. Já que você é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que as pedras, e aqui pode mostrar um pouquinho para nós, que esse banquete mundano, pode deduzir para nós que pode ser uma tentação para a nossa vida do eu, da nossa vida egoísta, de pensarmos primeiro em nós, porque eu estou com 40 dias sem comer, e eu tenho poder para transformar essas pedras em pães, então eu vou pensar na minha fome, em saciar a minha fome. Então isso aqui pode transformar e pode trabalhar na vida do meu eu. O prazer das coisas externas, o prazer das coisas que me satisfaz, isso me faz perder a simplicidade, isso me faz perder a humildade do filho que precisamos ser em Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, irmãos. E Satanás, não se contentando, perguntou, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui, pois está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais te tropeces em alguma pedra. Irmão, Satanás não cria, não copia, ele só
Ele não é criativo, ele sempre usa o mesmo critério, e aqui ele bate de novo, usando a pedra. A pedra que talvez poderia ferir Jesus. E lembra quando eu falei que a pedra é a igreja? Nós somos a pedra dessa geração, desses dias. E talvez eu quero dizer para você que a pedra ela pode ferir mesmo um ao outro. Ela pode mesmo ferir o corpo. Se a igreja do Senhor não usar o lugar da filiação, o lugar em Deus, da paternidade em Deus, ela pode ser uma pedra que pode ferir um ao outro. E aqui nós caímos na cilada de Satanás. Então vamos se jogar dali. Então nós precisamos entender, irmãos, que as pedras, elas não são para ferir um ao outro, mas elas precisam ser lapidadas um para o outro. Eu sou uma pedra que vou lapidar o irmão pastor Marcelo. O pastor Marcelo é uma pedra que vai lapidar o pastor Alisson. E assim sucessivamente, não uma pedra que vai machucar e que vai me levar à morte. Aleluia. Ali ele fala sobre a cidade santa, Jerusalém, que pode ser a igreja, o lugar mais alto do templo, o lugar de destaque, o lugar que às vezes nós desejamos. Pode ser que seja uma religião, pode ser que seja o poder, pode ser que seja o lugar de aparência na igreja. E aí nós queremos falar para nós líderes, pastores, em cuidar em usar a noiva de Cristo para autopromoção, para autovalorização do meu cargo, do meu lugar. Talvez usar a noiva como uma prostituta, como um simples programa que me dá prazer no momento, não um lugar de produtividade, um lugar de busca de almas, mas um lugar de prazer momentâneo. E aí nós nos atentamos que Satanás ele veio então instruir a Jesus para o lugar mais alto do templo. Vai lá, Deus vai mandar anjos para cuidar de você. Entra de cabeça neste lugar, seja esse pastor que você quer ser, seja esse ministro de louvor, o melhor. Toma este lugar de uma vez na tua vida. Você pode, você consegue, você sabe. Nada vai acontecer, os anjos de Deus estão com você. Aqui fala, irmãos, eu me lembro muito bem da árvore do fruto do conhecimento do mal e do bem. Fala em nós optarmos. E aqui entra um espírito, uma vida de religiosidade. É um gigante que tenta nos deixar longe dos cuidados do nosso Pai. É um gigante que nos tenta tirar de uma vez a filiação do nosso Pai. A vida do eu, a vida da religiosidade. Esse lugar quer nos levar a ficar paralisado, impedirem viver a herança do Senhor. Uma vida religiosa. Lembra quando eu falei no começo, nós precisamos entrar nesse lugar de filiação, esse lugar de exercer o papel, o chamado. Então o diabo levou Jesus para o monte, e lá no alto, mostrou todos os reinos, a grandeza, e falou: tudo isso darei para você, se você ajoelhar e me adorar. E se você olhar para a palavra de Deus, irmãos, na palavra de Deus fala de dois senhores. O Senhor, o nosso Deus, está lá em Mateus 6,24, e fala de Mamon, e ali fala: ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará a um, ou amará o outro, ou será leal a um, ou desprezarás o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. E aqui eu quero destacar a vida do poder, a vida no poder, a vida de amar o dinheiro, a vida de amar a fama, amar o poder, amar o lugar que ocupa. O adjetivo de Mamon vem de sustentar, que é o significado de amor às riquezas, o amor ao poder. E aqui, irmãos, Jesus adverte que seria impossível servir a Deus com lealdade, amando o dinheiro, amando o poder. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que o dinheiro, ele deve ser, sim, eu não sou contra a gente ser próspero, nós precisamos ter dinheiro, mas o dinheiro é para uma coisa, é para ser benefício para pessoas, para gente, é para ele passar para frente, ele não pode ficar aqui, ele tem que ir para frente, e aí sim você pode ter dinheiro. Eu creio que nós devemos ter dinheiro para isso, para com propósito, não para ficar lá acumulando, e para viver sobre o domínio do dinheiro.
Não é você mais que domina o dinheiro, mas o dinheiro que te domina. A vida no poder, a vida no eu, a vida na religiosidade, a vida no poder. Irmãos, somente a filiação, somente a rendição, somente o entender que Deus é o nosso Pai e que Ele pode mudar isso em nós. Ele pode nos levar ao cuidado dEle. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. O prazer da vida egoísta, o prazer da vida religiosa, o prazer da vida do poder. Eu quero dizer para nós nessa noite que ela pode nos impedir de sermos chamados filhos de Deus. Ela pode nos levar a uma vida de prazer momentâneo, de êxtases emocionais, mas ela não nos leva a uma vida de intimidade com Deus. Ela não nos leva a ter uma vida de consagração a Deus. Ela não nos leva a sermos chamados do nosso Pai em filhos queridos, em filho que te agrado. Ela não nos leva, irmãos. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a entender como igreja, amadurecer como igreja do Senhor. Uma igreja que não quer mais viver em momentos, em ondas de avivamento. Então nós vamos lá na reunião e nós vamos receber, e vamos chorar, e vamos nos quebrantar, e vai ser legal, e é mesmo, é muito bom. Mas o Senhor nos chama para mais, irmãos. O Senhor nos chama para um avivamento genuíno, um avivamento de caráter, um avivamento de transformação, um avivamento de mudança da nossa vida, do nosso interior, daquilo que era contra os princípios e que foi tirado porque desagradava a presença de Deus, desagradava a santidade em Deus. Nós precisamos ter uma postura, irmãos, homens e mulheres, famílias, nos posicionar em favor da verdade, em favor do reino, em favor da presença de Deus, em favor da santidade. Nós precisamos nos posicionar como filhos. Quando nós nos posicionamos como filhos, nós damos liberdade à correção do Pai, nós damos liberdade ao puxão de orelha do Pai, ao não do Pai. Nós não vamos ser mais filhos mimados, que tudo precisa acontecer na nossa vida, não. Nós vamos estar prontos para receber um não de Deus, porque aquilo que Deus está falando é para o nosso bem, e não para o nosso mal. Então eu quero te convidar nessa noite, feche os seus olhos. Se porventura você tem se encontrado como um menino, ou uma menina, ou um homem, ou uma mulher, que tem andado longe, mas muito longe, tem compactuado com o pecado, tem aceitado o pecado na sua vida, e a partir de hoje você decidiu, eu decido na minha vida uma mudança, um posicionamento. Eu quero ter o caráter do meu Pai, eu quero ter o caráter de Cristo. Irmãos, feche os seus olhos. Eu quero perguntar para você, se você deseja nesta noite viver uma nova experiência, não mais como um servo, mas como um filho, que entende o coração do Pai. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, nós queremos orar por você. Se você entendeu, se você tem entendido que precisa haver uma mudança de caráter, uma mudança de postura, dizer não para as coisas do mundo, e sim para as coisas do Senhor, sim para as coisas que agradam os olhos do Senhor, e como recompensa você vai ter uma direção, você vai ter um suprimento, você não vai mais se preocupar com as coisas terrenas, porque o Senhor vai te dar, Ele vai te dar por você, Ele vai fazer o papel de pai na sua vida, e você vai entrar num novo nível como filho. Mas é preciso eu querer, eu preciso entender, eu quero isso para mim, porque se eu não entender, eu não quiser, não adianta, nada vai mudar. Aleluia. Vamos cantar uma música. Se você fica em pé nessa noite comigo. Aleluia. Se você deseja nessa noite uma mudança de postura, uma mudança de postura de não ser mais um servo, mas de entender o princípio do Pai, aquilo que o Pai deseja para o seu filho. O
você vai se posicionar e você vai orar ao Senhor e vai dizer: Senhor, a partir de hoje eu me posiciono, não mais como antes, mas como um filho. Aleluia. Não mais como um religioso, não mais como um homem que pensa no seu egoísmo. Aleluia. Nós precisamos ter nojo das coisas do mundo, irmãos. Nós precisamos ter nojo das coisas que nos afastam de Deus. Nós precisamos chorar para que possamos entender isso, irmãos, e nos afastar definitivamente daquilo que é contra o princípio do Senhor, aquilo que é princípio de Deus para a nossa vida. Aleluia. Tira toda a escravidão aqui, Senhor, de servos, pessoas que querem só servir, Senhor, e não entender a plenitude que o Senhor tem para elas, Pai. Oh Jesus, faz a gente enxergar isso. Abre os nossos olhos espirituais essa noite, Espírito Santo. Abre os nossos olhos espirituais essa noite, para que possamos entender o propósito. Oh, levanta uma geração, Senhor, de filhos, oh, de adoradores, Pai. Aleluia. O Pai vai fazer por você. Você precisa somente se entregar, se render de uma vez. Oh, que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Que bom saber